Graça e paz mais uma vez, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã para louvar a Deus da vida, Deus da nossa salvação. Irmãos e irmãs, o texto dessa manhã encontra-se em Salmo 19. Então convido os irmãos e irmãs a abrirmos nossas Bíblias no Salmo 19, que é o texto da reflexão desta manhã, que diz assim: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para outro dia, a noite sussurra para outra noite, sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida. A toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai qual esposo do seu quarto, como herói alegre, percorrendo o seu caminho. Ele sai de um extremo do céu, e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa ao seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro refinado. São mais doces que o mel que vai escorrendo dos favos. Com elas também teu cérebro se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva do orgulho o teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras da minha boca, e o meditar do meu coração chegue à tua presença, Javé, minha rocha e redentor. Amém. Este é um salmo belíssimo, irmãos e irmãs. Um salmo belíssimo que começa falando dessa manifestação da glória de Deus, de como Deus se revela a nós. O salmo vai falar de duas maneiras que através delas Deus se revela a nós. A primeira delas é a própria criação de Deus. E o salmista diz: o céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Os céus, parte da criação, revelam o amor de Deus, revelam a beleza de Deus, revelam o cuidado de Deus por nós. Toda vez que nós levantamos e encontramos o amanhecer, o sol que se levanta, o azul do céu, nós podemos dizer: obrigado, Deus, porque é tu que levantas o sol, é tu que estabeleceu este céu, onde o sol se movimenta, onde a terra se movimenta. O sol, que sem ele não há vida, não há vida das plantas, dos bichos, da nossa. O sol que se levanta, e mesmo num dia de chuva, é a chuva que derrama e alimenta a terra, para que possa crescer o fruto, a flor, a planta, para que possa saciar a nossa sede e das espécies diversas. O céu manifesta a glória de Deus, a criação manifesta a glória de Deus. Na criação de Deus não só vemos a beleza do sol que se levanta, ou a beleza do verde quando a chuva cai, mas também sentimos o calor do sol, respiramos o ar que não vemos, esse ar que Deus nos oferece a cada instante da nossa vida, que às vezes a gente corre o risco de achar normal estar aqui todo dia, toda hora, e não reconhecer o
a graça de Deus é generosa conosco, mantendo o ar que nós respiramos, o solo que nós pisamos e que dá o alimento, a água que nós bebemos e que alimenta as várias espécies, o sol, a terra e tudo que neles há. Por isso que lá em Gênesis, depois do dilúvio, lá em Gênesis 9, quando passa o dilúvio, o que é que Deus vai falar com Noé? Eis que agora estabeleço uma aliança com a terra e todos os seres vivos que nela habitam. Depois do dilúvio, Deus estabelece uma aliança não só com a família de Noé, não só com o povo de Israel e não só com a humanidade. Deus estabelece uma aliança com a terra, uma aliança com a vida e com as gerações futuras. É o que nós encontramos lá em Gênesis 9. Então, irmãos e irmãs, o amor de Deus para conosco, o seu cuidado, a sua generosidade se revela primeiramente através da criação. Através da criação maravilhosa que Deus criou, e nós fazemos parte dessa criação e fazemos parte dela para sermos cuidadores, cuidadosos, amorosos. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos, sem fala e sem palavras, sem que a voz seja ouvida. A toda a terra chega ao seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Mesmo antes da palavra, Deus se revela através da criação, a sua beleza, a sua sabedoria, a sua generosidade, a sua graça. Deus também se revela, irmãos e irmãs, de uma maneira muito especial, através também da sua palavra, através das escrituras sagradas que comunicam a palavra de Deus. E é sobre isso que o Salmo vai tratar a partir do versículo 8, quando diz: a lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. A palavra de Deus é acalanto para nós, é consolo, é paz para as nossas vidas. E Jesus dizia: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que eu lhes darei descanso, que eu lhes darei socorro, que eu lhes darei a minha paz. A lei de Javé é perfeita, descanso para a nossa alma. Acalma o meu coração, diz aquele cântico, acalma o meu coração. A palavra de Deus acalma o nosso coração diante das tribulações, das preocupações, dos momentos da vida em que a gente não tem a solução diante de nós para os problemas. A palavra de Deus acalma o nosso coração, traz aquela paz de Jesus que excede todo entendimento e nos dá o descanso, o consolo, o conforto necessário para que nós possamos prosseguir na nossa vida. Prossegue o Salmo dizendo: o testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Sim, a palavra de Deus nos orienta, nos educa, nos mostra qual o caminho a seguir. Como hoje estávamos aqui mais cedo na nossa escola dominical, todo domingo estamos aqui estudando a palavra de Deus, porque ela é instrução para nós, é sabedoria para as nossas vidas, é orientação para os nossos passos, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. A palavra de Deus também nos alegra no Senhor Jesus. Alegrai-vos no Senhor, sim, alegrai-vos no Senhor. A palavra de Deus, nos momentos de tristeza, de desânimo, ela nos enche de energia, nos enche de vida, alegra o nosso coração e nos ajuda a perceber que sempre Deus é conosco e a sua presença é a rocha da nossa alegria. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. Sim, a palavra de Deus nos educa para a justiça, para podermos ser íntegros, para que sejamos justos, para que não sejamos egoístas, não nos acomodemos nos nossos preconceitos, mas nos deixemos transformar
por essa palavra que é verdadeira, justa e que é mais desejável do que ouro, mais do que ouro refinado. A palavra de Deus é preciosa e a palavra também é saborosa, como diz o texto, são mais doces que o mel que vai escorrendo dos favos. Sim, irmãos e irmãs, somos chamados a desfrutar a palavra de Deus, saborear a palavra de Deus, sentir o quanto ela nos traz satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. A palavra de Deus nos traz essa satisfação. E como é maravilhoso quando nós encontramos prazer em meditar na palavra de Deus, como diz o primeiro salmo. Como diz o primeiro salmo, diz: feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, que não vai atrás do conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Tudo isso está querendo dizer que nós somos chamados a não permanecer com essas mentalidades, com esses comportamentos, com essas atitudes de injustiça, de pecado, de zombar da dor dos outros. E aí diz o salmo: pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé, e medita a sua lei dia e noite. Sim, irmãos e irmãs, podemos e somos chamados a encontrar prazer na palavra de Deus e desfrutarmos essa palavra de sabedoria, essa palavra que nos ajuda a enxergar a vida de outro modo e assim desfrutar a vida com sabedoria, com amor, com responsabilidade, com cuidado. E o salmo, irmãos e irmãs, depois de dizer sobre essas duas formas com que Deus se revela, através da criação, que manifesta a glória de Deus, através também da sua palavra, que dá descanso, que dá orientação, que ilumina, que é pura, que é verdadeira e justa e que é prazerosa. O salmista nos traz 3 orações que nós somos chamados a fazer no nosso dia a dia. São 3 pedidos que ele faz e que servem de exemplo para nós também. É muito saudável se fizermos também no nosso dia a dia esses 3 pedidos, essas 3 intercessões, súplicas que faz o salmista. A primeira, diz ele, primeiro pergunta: quem pode discernir os próprios erros? Profundo isso que o salmista diz. Quem pode discernir os próprios erros? Com isso ele está falando, como a presbítera Marilene falou mais cedo, no momento da confissão, ele está nos lembrando que nós não temos condição de discernir todos os nossos erros. Podemos discernir alguns, vários, e na medida em que amadurecemos, podemos discernir mais e mais as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros. Mas sempre escapará alguma coisa, porque nós nunca nos conheceremos completamente. Só quem nos conhece completamente é o próprio Deus. Por isso que nós pedimos a Ele que revele a nós quem nós somos, que nos corrija, que nos transforme. E um pedido que o salmista faz e nos ensina a fazer é este: purifica-me das faltas escondidas. Reconhecendo que há faltas em nós que nos são escondidas, que nós não conseguimos identificar, perceber, nós precisamos pedir isso, irmãos e irmãs. Purifica-me, ó Deus, das faltas que me são escondidas. Purifica-me dessas falhas que eu sequer consigo reconhecer. Esses preconceitos, a dureza de coração, a vaidade, o egoísmo. Purifica-me, ó Deus, das faltas escondidas. E poderemos acrescentar também: e ajuda-me e ajuda-nos a discernir aquelas que eu posso identificar, aquelas que eu posso reconhecer. E ajuda-me a viver segundo o teu querer. O primeiro pedido é esse: purifica-me das faltas escondidas. É uma oração que somos chamados a fazer dia após dia. Segunda oração que o salmista faz e nos orienta a fazer, nos ensina com o seu testemunho, é: preserva do orgulho
servo, para que ele nunca me domine. Deste modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Preserva do orgulho o teu servo. Sim, irmãos e irmãs, precisamos pedir a Deus constantemente que Ele nos preserve, não nos deixe cair na tentação do orgulho, da soberba, da arrogância, do se sentir dono da verdade, dono da última palavra. Todos nós somos tentados a cair nessa tentação diariamente, de nos acharmos os donos da verdade, de sermos orgulhosos, arrogantes, soberbos, de deixarmos a vaidade falar mais alto. E nós precisamos pedir a Deus que nos preserve, que nos proteja do orgulho do teu servo. O Chico César faz uma canção que é também uma oração interessante, quando ele diz: Deus me proteja de mim, Deus me proteja de mim, Deus me proteja da minha vaidade vã, Deus me proteja do meu egoísmo, da minha arrogância, do meu orgulho. Preserva, ó Deus, do orgulho do teu servo, para que o orgulho não nos domine, e que assim, não dominados pelo orgulho, possamos ser íntegros, inocentes de uma grande transgressão, porque o orgulho nos leva ao pecado, o orgulho nos leva à opressão, o orgulho nos leva à violência com o outro, a arrogância nos leva ao desrespeito com o outro. Então precisamos pedir a Deus que nos preserve do orgulho, para sermos também livrados de uma grande transgressão. Por fim, irmãos e irmãs, a terceira oração que nos ensina o salmista aí é: que te agradem, ó Deus, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração chegue à tua presença. Javé, rocha minha e meu redentor. O salmista também nos ensina com seu testemunho que precisamos pedir a Deus que oriente as nossas palavras, as palavras da nossa boca, que oriente as palavras que dizemos e também aquilo que guardamos no nosso coração, aquilo que meditamos no nosso coração e aquilo que falamos e o que meditamos no nosso coração. Muitas vezes é o que sai pela nossa boca. Então o salmista nos ajuda e nos ensina a fazer também esse pedido: que te agradem as palavras da minha boca, ó Deus, e o meditar do meu coração. Precisamos pedir, irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus nos ajude, amoleça o nosso coração quando houver dureza de coração, amoleça o nosso coração, transforme o nosso coração com o seu amor, como diz, um coração para amar, não é? Para perdoar e sentir, um coração novo. Precisamos pedir a Deus um coração que medite o que vem do coração de Deus, para que o que saia da nossa boca também esteja de acordo com a palavra de Deus. Domingo passado, quando meditávamos em Tiago, ele dizia: olha, cuidem do que vocês falam, porque a palavra pode destruir. E Tiago lá no texto diz: a língua é um pequeno órgão, né? Assim como do navio, que é muito grande, o leme é muito pequeno, mas o leme tão pequeno pode levar um navio a bater numa rocha, ou pode levar a seguir o seu percurso. A língua também é algo muito pequeno, mas ela afeta de uma maneira imensa a nossa vida, as nossas relações com o outro, com Deus. Então é preciso cuidar daquilo que falamos, para que, como diz o canto, palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra deve ser a ponte onde o amor vai e vem. Então que a gente possa pedir a Deus que nos ajude a administrar nossas palavras, a saber usar as nossas palavras, não para ferir, não para desrespeitar, não para machucar, não para oprimir, mas usar a nossa palavra para curar, para cuidar, para ser expressão do amor de Deus, e que essas palavras saiam de um coração que medita as coisas de Deus, que medita a sabedoria que vem de Deus, e assim, tanto as nossas palavras, como o meditar do nosso coração, possa chegar a Deus de uma maneira agradável. Deus que é a nossa rocha
e o nosso Redentor. Que Deus nos ajude a viver esses ensinamentos do Salmo 19, a reconhecer a mensagem de Deus na criação, a criação que expressa a graça de Deus, o cuidado de Deus a cada instante da nossa vida. Nós não conseguiríamos permanecer vivos sem 2 minutos que nos faltasse o ar, como faltou para muita gente no período da pandemia. 2 minutos, 5 minutos nós não vivemos sem o ar. E a cada dia, a cada segundo, Deus nos dá o ar que nós respiramos. É graça de Deus. A criação manifesta a graça de Deus de inúmeras maneiras. Deus também se revela através da sua palavra, que é tudo aquilo que nos disse o Salmo 19. E Deus nos chama a pedir que Ele purifique os nossos corações e nos ajude a ter palavras e um coração cheio da sabedoria de Deus. E aqui eu encerro com o que Tiago fala sobre a sabedoria. Um texto belíssimo sobre a sabedoria que vem de Deus para nós. Tiago diz assim no capítulo 3, versículo 13 em diante: quem é sábio e inteligente entre vocês? Pois então, mostre com a boa conduta que suas ações são de uma sabedoria humilde. Olha o que o salmista diz: preserva do orgulho. Tiago vai dizer: pois então mostre boa conduta em suas ações uma sabedoria humilde. Mas se vocês têm no coração ciúme amargo e espírito de rivalidade, não fiquem se gabando e não mintam contra a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto. É sabedoria terrena, animal, demoníaca. De fato, onde há ciúme e espírito de rivalidade, existe também desordem e todo tipo de ações más. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, vejam como se parece com o que o Salmo fala da palavra de Deus. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminações e sem hipocrisia. Na verdade, um fruto de justiça é semeado na paz para aqueles que trabalham pela paz. Que assim Deus nos ajude a viver a sua palavra e sejam agradáveis as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração, ó Deus, rocha minha e redentor meu. Amém.